pode não ser um religioso, pode odiar os movimentos religiosos, qualquer que seja ele, mas não ama. O amor que muitos praticam é o amor, o apego a algo, a dependência de algo. Não é natural, gracioso, misericordioso. Não é. Porque o amor é grande, é o maior. O amor é maior do que qualquer coisa. O amor é Deus, na sua essência. Está escrito que não devemos amar o mundo e nem o que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo inteiro, no planeta, no globo. Não está nas coisas visíveis ou invisíveis. Não está. Ele está dentro de cada ser humano e precisa ser praticado. Não tem diferença do amor para a palavra do Evangelho, não tem, é um só. Assim como o Filho e o Pai e o Espírito é um, assim é o amor. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, unigênito, é o único Filho, ele deu para salvar o pecador. Por que Deus teve que fazer isso, visto que Ele é Deus, Ele é soberano, foi Ele que fez tudo? Porque Ele não pode transversar a sua palavra. Ele não pode. Ele disse e assim foi. Ele não disse diz. Não. Então tem que ser conforme o que ele disse. E como o homem que ele fez se rendeu ao capricho, ao prazer, à ignorância, à arrogância, ao feitiço pela carne, à idolatria, o paganismo, todas essas coisas, sai da comunhão que tinha com o Pai, com o Criador, e se rebela contra o Criador. E aí se separa, é separado do Criador. Não porque ele decide isso depois que transgride. Porque para isso acontecer, houve uma transgressão do princípio. Porque Deus disse que de todas as árvores que estavam no jardim, ele poderia comer livremente, menos da árvore que estava no meio do jardim. Dessa não poderia comer, porque no dia em que ele comesse, certamente morreria. Não tem uma dúvida aí, não para uma
chegou e colocou a dúvida na mulher, na Eva. Ele conversa com a Eva e consegue convencer Eva a seguir a sua ideia de que algo estava oculto ao conhecimento de Eva. Não estava sendo visto por Eva algo. E consegue convencer ela falando, mentindo para ela. Lógico que ele pegou os ganchos que Eva deu. Eva mente e aí ele aproveita. Como ele é o pai da mentira, então Eva está no caminho. Então ele convence Eva. E Eva convence Adão. E os dois, que também é um só, se rebelam, agindo da forma que Deus tinha dito para não agir, que era ingerir ou comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E justamente era o diálogo. E diálogo é palavra. Você consegue ver isso? Que é palavras que o inimigo usa para convencer Eva. Adão não foi convencido. Adão seguiu ela. Seguiu Eva. Ouviu Eva e a seguiu. Desconsiderou o que o seu genitor tinha dito. Por essa fascinação de saber o que estava oculto, o que eles não sabiam. Só que o genitor, Deus, Elohim, Jeová, tinha dito: no dia em que ele comesse, certamente morreria. Certamente. Naquele dia em que ele comesse, naquele dia ele morreria. Como só tinha dois, eles morreriam se os dois comessem. E morreram. Essa morte aí é separação. Como Deus tinha uma comunhão com ele, conversava com ele ao final do dia, no crepúsculo da tarde, ele conversava com ele, vinha e falava com ele, e ele ouvia a voz. Então, quando ele chegou, procurou ele e ele estava escondido, porque ele tinha feito o que tinha ouvido, para não fazer. Tinha ouvido que era não fazer seria bom para ele, mas ele não procedeu assim. E sim, ao contrário, ele seguiu o sim, não fez o que ouviu do pai, que era não. Ele preferiu o sim. Curioso, iludido, queria saber o que era isso, e aí morreu. Você conhece o segmento da história, como Deus agiu, desceu maldição sobre os três, não foi só sobre os dois.
Foi sobre os três. Sobre o homem, sobre a mulher e sobre a cobra. O grande dragão, a velha serpente. E expulsa Adão, o casal, da terra, do Éden. E aí eles são precipitados na terra. Agora, para trabalhar a terra, para lavrar e se alimentar dela. Mas separado de Deus. Porque a morte é espiritual. Não é biológica, psicológica. Não era a carne. Naquele instante a carne não seria sepultada. Não. Agora a carne não teria quantidade de dias, resistência, envelheceria por causa do ato que ele praticou juntamente com a sua companheira. A carne é amaldiçoada com a transgressão. A transgressão traz a morte para a carne. A transgressão de quê? Da lei que Deus estabeleceu. Gênesis 2:17. Ele diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comer certamente morrerás. E morreria o espírito, morreria internamente, porque a pessoa agora ia viver pela a fraqueza da carne, porque não viveria mais no jardim, não viveria mais no Éden, a partir da hora que transgredisse o que foi dito. E o que estava oculto era justamente isso, que o diabo não revelara a Eva que aquela fisionomia, o físico, ao ingerir o alimento, morreria, teria tempo determinado, porque a estrutura envelheceria agora. E teria que voltar ao pó, porque do pó veio. Mas ele não ia voltar para o pó porque ele veio do pó. Ele escolheu em querer saber o que estava oculto. Custaria a eternidade dessa carne, dessa estrutura. E morreram. Morreram espiritualmente, porque aí saíram da cobertura, né? Saíram do privilégio, saíram do jardim e agora tem que trabalhar. Suor do seu rosto, do meu tronco. E a carne também recebe a penalidade, a morte. Porque aí é condenado o pecado nessa carne. E a carne tem que morrer agora. Antes não morreria? Não, morreria não. Antes era eterno. E poderia ser ainda eterno. Poderia. Se não tivesse comido, sim.
esse comer aí é desobedecer. Desobedeceu por causa que a comida levou a esse sentido, sabe? Ela mostrou para ela, primeiramente, e depois para ele, que havia algo melhor. Estava oculto, estava escondido. O que é? Que está oculto, que é um prato delicioso, muito melhor do que esse. Então, traspassou o limite que foi posto. Quero, eu aceito, e aí engole o pão e morre. E quando o pai chega, ele sabe, né? Ele se transgrediu. E ele confessa que transgrediu e recebe a penalidade. Ele, Eva e a serpente, cada um recebe sua penalidade. Por quê? Porque foi dito. Ouve a palavra. A palavra estava ali. E poderia ter se assegurado como Jesus mostrou. Que o primeiro poderia ter sido como o segundo, ou o último, Adão. Porque também o inimigo foi. Como ele foi ao casal, também foi a Jesus. E ele usou de novo palavras. Só que Jesus o resistiu na palavra. Porque Jesus diz que está escrito. Mas outra vez era o comer. E outra vez o comer é pelo ouvir. Mas ele diz. Como ele logo de imediato não conseguiu convencer Jesus, ele insistiu. Lá com Eva, de imediato ele já conseguiu. A Eva já se despertou e disse, isso tem algo bom aí, esse prato é melhor, esse pão deve ser maravilhoso, melhor do que esse fruto deve ser bom, esse é bom. E comeu. Que foi uma maçã, não, foi o diálogo, foi a palavra que ela recebeu dele, do inimigo. E aí deram tudo que, o casal deu tudo que recebeu para ele. Só que Jesus mostrou, quando chegou, que isso é perfeitamente possível. Rejeitar. Como que Adão rejeitaria? O pai tinha falado para ele. Quando a Eva chegou, ele tinha dito para ela. O pai falou que isso não é bom. Não dá para fazer isso. Não vamos fazer, vamos esperar o pai. Porque quando o inimigo chegou a Jesus, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Você consegue ver as duas árvores, ver os frutos? Como é diabo? O diabo trouxe um para convencer Jesus. Mas o que é que Jesus fez? Se manteve e usou o pão. Está escrito. Ele por isso desistiu? Não, ele insistiu. Mas Jesus continuou firme na posição. Ele lançou a palavra, o Senhor Jesus retrucou com a palavra. E saiu vencedor. Do mesmo jeito, nós, hoje,
vamos usar a palavra. Alguém vai aparecer dizendo coisas, muitas coisas, outras coisas, que não é a palavra de Deus. Então você usa a palavra de Deus para se assegurar firme, manter-se firme. Diga a palavra de Deus. Para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Senão você não dirá a palavra de Deus. Como você vai falar da palavra de Deus se você não conhece? Tem que conhecer. Ter recebido ela e se manter nela. Porque Jesus disse isso. Quem disse isso? Jesus. Ele disse: se as minhas palavras permaneceres em vós e vós nela, pedirei o que quiser e lhe será feito. Mas ele diz que se as palavras dele, então eu tenho que falar essa palavra para ela entrar para dentro de mim. E quando eu sentir que ela não está dentro, está vazia, eu tenho que permanecer nela, mandando ela para dentro de mim, falando. É assim que eu vou estar cheio da palavra de Deus. Porque se você ouvir o outro, corre o risco de Adão, do primeiro Adão. Você conhece, corre o risco. Quem trouxe a palavra para ela, a inimiga dele? A mulher dele. E quem trouxe a palavra para ela? O inimigo deles. Aí foi o inimigo. Você compreende isso? E o amor de Deus, nesses dias, as pessoas se envergonham de dizerem que são filhos de Deus, que foram geradas de novo pelo Evangelho, que a boa nova é sobre nós, a novidade, que nós somos novas criaturas, sem mérito algum. Não é porque eu era melhor do que A, ou do que B, ou do que C, não. Foi pelo amor de Jesus, pelo próprio amor dele, que eu me rendi ao Evangelho para viver segundo a palavra de Deus. Isso me torna melhor do que qualquer outra pessoa? Não. Me torna filho de Deus, como qualquer um que receber a palavra de Deus, torna-se filho de Deus. Pela fé que há em Cristo Jesus. A luz até se apagou aqui. Então, não deve ser novidade para quem conhece a verdade, a palavra de Deus. Eu não estou falando de uma religião A, B, C, D, de uma doutrina, de um sistema. Não estou falando disso. Estou falando da Bíblia, da palavra de Deus, do Santo Evangelho. Se você conhece o Evangelho, ele diz claramente que nos dias atuais, nesse dia chamado hoje, porque o que eu posso falar com nitidez, com clareza, é dessa hora que eu estou para trás. Para frente é com Deus. O futuro a Deus pertence. O presente eu estou nele. E Deus está me concedendo, dentro desse presente, viver. Então eu não posso falar do futuro. Eu tenho que falar do passado para o presente, que é Cristo em mim, Cristo em você. Cristo não salvou você porque você merece. Você vai encontrar pessoas, eu já encontrei muita gente que diz claramente para você que é salvo porque Deus viu algo nele.
o outro não é salvo, porque não é verdade isso. Se o outro não é salvo, eu não levei a palavra da verdade a ele. Talvez não tenha, né, para dar. Talvez eu não tenha. E aí, quem não tem, como pode dar o que você não tem? Como é que você vai fazer essa façanha? Você precisa ter para dar. Então, o amor nos constrange, nos envergonha. O amor de Cristo. Esse amor hoje é confundido com o licute da carne. É chamado de amor. O amor cobre o amor que dá de coisa. O licute da carne não tem nada a ver com a carne. A carne, ela se ferrou quando o nosso genitor resolveu conhecer o que estava oculto. Só que pela fé surgiu o último, e esse nos regenerou, nos fez de novo. Outra vez nós somos como no princípio, novas criaturas, para a glória de Jesus.